Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a atender ao pedido de duas alunas minhas, que era uma pediu essa saia e outra essa daqui, tá? Então são duas saias diferentes, as duas têm drapeados, né? As duas têm esse drapeado e essa daqui o drapeado é na diagonal e esse daqui no sentido do comprimento, tá? Então eu vou mostrar como faz esses dois modelos aqui. Então vamos lá para a aula? Oi, então, meninos e meninas, vamos lá aos moldes das saias, tá? São duas saias que duas alunas me pediram, né, para ensinar como fazer a modelagem. Uma é essa saia, ela é bem mais simples de fazer, e outra é essa que é mais difícil. Eu vou começar pela mais difícil, tá? Eu até já tinha feito aqui, mas, né, a gravação não ficou boa, vamos gravar de novo. Então, ó, primeira coisa que você tem que fazer é interpretar o modelo da que você quer. Então, ó, se eu pegar aqui, eu vejo que a saia é uma saia lápis. Ou seja, ela vem até aqui e ela dá uma ligeira ajustada. Se eu prestar atenção no comprimento, eu vejo que ela é mid, ou seja, o joelho tá aqui e ela tá abaixo. Então, ela tem um comprimento mid. O comprimento mid, nas confecções, colocam 75 centímetros de comprimento, tá? Você vai ver isso no meu site, 75. Às vezes eu ponho no 34 e 36, 72 centímetros. Mas para você saber exato, porque cada pessoa tem uma altura. Então, 75 centímetros numa pessoa de 1,65 m fica num lugar, numa pessoa de 1,5 m fica em outro. Então, qual que é o comprimento mid? É a metade da sua panturrilha. Então, você tem aqui a sua perna, a sua panturrilha e o seu pé, certo? Então, aqui é seu pé, né? Aqui é a sua coxa, tá? Metade da panturrilha. Entre o joelho e o calcanhar, a metade aqui é o comprimento mid. Compreendeu? Então, aqui seria o bumbum, né? Aqui seria a coxa, aqui seria o restante do corpo. Então, vamos lá. Isso é o mid. Então, você vai fazer um molde da sua saia com comprimento mid. Como ela é ajustada na barra e no comprimento mid, você vai ajustar aqui, né? No caso, você vai ajustar 3 centímetros lá na barra se for mid. Porque se for, eu quero fazer mais curta, aí é 2 centímetros, tá? Então, eu vou tirar lá da linha do quadril. Tá dando pra enxergar? Tá. Eu vou tirar isso aqui. E eu vou fazer 3 moldes iguais a esse. Fazer 3 moldes iguais. Eu tenho a minha saia lápis. Vai fazer o molde em papel dobrado. Desculpa, esqueci de falar. Você vai fazer um molde das costas em papel dobrado, um molde da frente em papel dobrado. E tanto o molde da frente quanto das costas, você vai fazer lápis, lógico, né? Você vai fazer com esse recuo. Certo? Você vai fazer com esse recuo aqui que eu tô te dizendo. Então, o que que você vai fazer? Ó, tanto das costas quanto da frente, saia lápis. Quem é meu aluno no curso, os meus alunos e alunas sabem que eu ensino a fazer a saia tanto reta quanto lápis, né? Que tá lá na parte das saias, ensinando a modelagem. No site tem o esquema de modelagem por tabela, né? Não sei se tem do 34 ao 62 ou se é ainda com a tabela antiga do 36 ao 56. Não lembro, mas eu vou pôr o link nos comentários da base, tá? Fez a sua base, então agora eu vou pegar a frente, né? Vou pegar a frente e vou fazer o traçado aqui. Se eu for analisar aqui, agora eu vou analisar a foto de novo. Então, a linha do quadril dela seria aqui. Aqui é a linha do quadril. Certo? Linha do quadril. Eu percebo que o recorte que deu origem a esse drapeado, ele é um pouco acima do quadril, mas não é na metade. Então, eu vou colocar aqui, ó, isso daqui, né? Essa parte aqui, eu vou colocar como se fosse 2/3, como se eu dividisse aqui em 3 partes, subisse essa primeira parte e fizesse o meu recorte. Então, eu vou pegar aqui, né? Eu vou aqui, por exemplo, se eu pegar aqui em 3 partes, eu vou pegar nessa primeira parte aqui, assim, ó. Vamos lá. Se eu pegar o meu quadril aqui e dividir em 3 pedaços, eu vou pegar o último pedacinho aqui para começar o recorte. Eu percebo, se eu seguir a linha aqui no meu desenho, por isso que é importante a interpretação de modelo, é você observar o que o desenho, que a foto mostra, ou o croquis mostra para você reproduzir igual. Aí eu venho aqui, ó, que é praticamente reto, e aqui, chegou aqui, ele não vem até assim, né, aqui vindo assim. Ele chegou aqui, ele tem um espaço reto aqui na saia, no centro, aqui é o centro da minha saia,
e eu vejo que o recorte vem até o meio da saia, certo? Metade aqui, metade pra cá. Então, eu tenho que fazer isso daqui. Se eu pegar daqui até aqui, dessa linha aqui até aqui, eu vejo que é um pedaço razoavelmente pequeno. Então, eu vou pegar agora, eu vou pegar aqui, eu vou fazer essa parte, eu vou dar as medidas pra vocês. Seria, eu tô pondo 5 centímetros aqui, porque eu tô fazendo meia escala, metade do molde. Você põe 10 centímetros aqui. Marca 10 centímetros aqui, tá? E aqui na linha do quadril, você marca 3 aqui, ó. A 6, perdão, seria 6, né? Que eu tô fazendo meia escala, eu tô esquecendo. 6. Então, agora você vem para você desenhar e não cometer muito erro, primeiro faz a lápis que você vai apagando. Segundo, vem de tracinho, ó. De tracinho, tracinho, aí eu vou lá, ó. Eu vou dar um encontro. Então, aqui eu crio, né? Eu criei esse recorte. Aí, você pega a sua saia, né? E você vai... Essa aqui tá sem a tirado aqui da barra. Só um minutinho, gente. Aí, você pega, ó, você pega e recorta. Essa parte fora, você tem ela aqui, certo? Tá, recortado, você tem uma parte. Agora, eu vou fazer o outro desenho. Nesse molde mesmo, eu vou até virar do lado de cá, pra fazer de cá, pra não ficar aquele rabisco um em cima do outro. Aqui é, deixa eu ver aonde que é aqui tá a sombra, aqui é a linha do quadril. Agora, recortou, você tem o lado de cima. Não terminou ainda, falta acrescentar o drapeado. Agora, eu vou prestar atenção nessa parte de baixo, a parte inferior da saia. Como é que ela foi feita? Ela não tem o drapeado. Se eu seguir essa linha aqui, eu percebo que ela tá abaixo da linha do quadril, que a linha do quadril tá aqui, ela tá abaixo, né? Tá abaixo. Eu vou colocar, né, esse pedaço aqui abaixo, eu vou colocar com 7 centímetros. 7 centímetros, tá? 7 centímetros. Aqui, vocês lembram, né? Aqui eu pus a medida ali de forma diferente. Então, eu fiz aqui, desci 7 centímetros, daqui. Pra dar uma suporte. Aí, eu percebo, olhando aqui, que ela não vai até aqui na barra. Esse recorte não vem até aqui na barra, ele vem até no meio, aqui, ó. Se eu pegar essa linha, que seria a linha da barra, ó, se eu pegar aqui a linha da barra, eu percebo que essa parte inferior, ele vem só até aqui, ó. E se eu pegar daqui e medir até aqui, eu vou perceber que ele tem 2/3, ou seja, 1, 2, 3, ó, percebe? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, são 2/3 para chegar aqui na barra, né? Se eu tenho 75 centímetros de comprimento, eu vou diminuir 20, que é a minha altura de quadril, né? Vai dar 55. Se eu pegar esse 55 e dividir por 3, para saber quanto que é esse pedaço aqui, ó. Eu vou pegar 55, dividir por 3, vai dar o quê? Vai dar 18,33. Eu vou pôr 18, vou arredondar para 18. Então, eu vou pegar daqui para cima, de baixo para cima, 18, que no meu caso aqui seria 9, porque eu tô fazendo meia escala. Marquei. Entenderam? Entenderam? Pega a medida daqui até aqui, divide em 3 partes e pega essa primeira parte aqui. Aí, agora é em curva, não é reto, é em curva. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Você vai com os tracinhos, você vem aqui, você vem com os tracinhos bem suave, ó. Não é uma curva exagerada, ó, uma curva suave. Você olha, não ficou legal minha curva, apaga e faz de novo. Vai de tracinho em tracinho, fica mais fácil para você fazer. Eu tenho a parte de baixo, inferior. Então, aqui é frente, inferior. Aqui é frente, superior. Superior, certo? Aí eu tinha ela... né? Porque eu rabisquei aqui, né? Então, agora eu vou recortar aqui. Mas agora tenho que fazer o recorte das costas. Aí, o que eu percebo? As costas, ó, as costas. Aqui seria as costas, ó. Ela vem aqui e provavelmente aqui. Então, eu tenho que pegar... É facinho você mexer com as costas. Você pega as suas costas, põe essa parte aqui em cima, né? As minhas costas aqui tá... Peraí.
esse molde. Ah, não, ele tá menor por causa da pence. Esqueci. Eita. Coloca aqui em cima. Vou colocar esse que veio aqui por baixo. Lembra que esse aqui vai vir por baixo. Essa saia vai gastar bastante tecido, viu, gente? Para tamanhos menores, vai gastar o... Como é que fala? O dobro. E se for tamanhos bem grandes, pode ser que gaste... Deixa eu cortar esse biquinho aqui, tá? Tesoura aqui. Ó, tá vendo? Eu percebi aqui. Aí eu vou tirar essa parte, já tá aqui. Agora, colocando essa parte por cima, vai facilitar eu desenhar a parte das costas, que ela é abaulada. Ó, arredondada. Então, o que que eu venho? Eu pus aqui a parte da frente e eu venho e vou fazer isso aqui arredondado. Eu pego aqui esse pedaço aqui, essa metade desse lado, eu ponho metade aqui e eu venho com esse círculo até aqui, ó. Fica melhor, vocês vão entender. Porque aqui eu não posso fazer um bico, senão fica feio. Ó. Então, aqui as minhas costas. As costas já tá pronta. Só na hora de cortar, cuidado para não cortar uma ao contrário da outra, tá? Aqui essa linha do centro vai ser o fio do tecido. Aqui vai ser o fio do tecido. Aqui vai ser o fio do tecido. Certo? Certo? E aqui as minhas costas. Pronto. Aqui eu tenho a saia como ela é. Mas agora eu tenho que criar o drapeado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte e vou desenhar quantas linhas eu tenho de drapeado. Se eu olhar aqui na coisa, eu tenho quantas pregas? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou pegar esse pedaço e dividir em 4. Né? Aqui não foi. Vou dividir em 4 partes. Então, vamos lá. No caso, vamos supor, né? Eu tinha posto lá. Vamos supor que seja 20, eu dividi por 3, né? Eu tirei aquela primeira parte lá que eu já falei pra vocês, né? Que eu subi. Então, eu vou colocar agora essa parte aqui. No meu caso, aqui tá 7 centímetros, seria 14, né? Que eu fiz baseado numa altura de quadril de 21 centímetros. Então, vamos supor, 14 eu vou dividir por... 1, 2, 3, 4, por 4 partes. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Por 5 partes. Por que 5 partes? São 5 traços, mas partes é, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? 5 partes. Mas linha é 1, 2, 3, 4. Certo? Entenderam? Eu vou quantas partes eu tenho. Então, eu vou dividir aqui. Dividido. Aqui foi. É 7, perdão. 7 dividido por 5 vai dar 1,4, quase que 1,5. Então, eu vou aqui, quase que 1,5, ó. É um tiquinho de nada, no caso aqui, seria 3 centímetros, tá? Seria 1,4 vezes 2, porque eu tô fazendo do meu, seria 2,8 centímetros aqui, se você for fazer com essas medidas que eu tô, tá? Com essas medidas. É simples, você vai pegar a calculadora e dividir, tá? Que aí eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes, né? Agora, eu vou trazer isso daqui, ó, pra esse lado. Então, perceba que ela não é, né? Essa aqui, ela é mais ou menos inclinada. Essa aqui tem uma inclinação maior, que eu vou colocar assim. Se eu perceber aqui, ó, se eu pegar a inclinação, ela vem até essa parte aqui, desse lado, ó. Se eu seguir aqui a linha. Se eu seguir a linha aqui, ó. Percebe? Então, eu vejo que aqui, ó, ela não chega na linha do quadril, mas ela chega abaixo, então é aqui. Eu percebo que essa vem bem abaixo, né, daqui, dessa linha aqui. Então, eu venho com ela, ela vem bem pra baixo, porque lembra que aqui era aquele recorte, né, e ela vem abaixo dele, ó. Por isso que eu tô falando, é importante, e essa daqui, né, vem mais abaixo ainda, aqui. Lá embaixo, quase que no rumo desse recorte aqui. Quase não, no rumo desse recorte aqui. Tracei, agora eu vou recortar, abrir e refazer essa parte aqui. Eu vou recortar, mas eu não vou terminar de recortar. Eu vou deixar uma pontinha, um 0,5 ali na frente, tá? Não tore, que se torar vai ser difícil, ou seja, não separe.
Porque se separar totalmente, vai ser difícil você fazer o que você precisa fazer. Eu vou refazer o molde aqui. E eu vou explicar uma coisa que é importante para você saber. Aí agora, eu vou abrir nessa folha e vou... Eu tinha usado até agora o sistema de colagem, né? Que é colando a folha em outra. Eu vou fazer isso aqui também. Eu quero ver se eu consigo colar no amarelinho para ficar mais bonitinho. Mas eu acho que não vai, né? Se eu não aumentar. Aí você vai aumentar o quanto você quiser de prego, o quanto você quiser. Não pode ser muito, porque se você pôr pregas muito grossas, muito... Ah, vou pôr 3 centímetros de profundidade. O que vai acontecer? Vai gerar volume aqui na sua barriga e vai destacar. Então, eu vou colocar 2 centímetros de profundidade. O que significa que eu tenho que colocar 4 entre uma faixinha e outra. No caso aqui do meu molde que eu tô fazendo em miniatura, seria... Perdão, aqui, cadê a régua? Aí não é essa aqui, é essa. Primeiro eu vou colar aqui. Vou começar colando aqui. Eu vou ter que fazer assim, né? Porque senão não vai dar minhas coisas aqui. Vou começar colando lá na frente. Assim. Aqui eu vou começar... Não, vou começar assim, tortinho. Se não der a folha, a gente emenda, né? Vou começar colando essa. Colei essa aqui. Agora eu vou vir, né? Que seria, vamos supor, 4 centímetros... Por exemplo, eu tô colocando 2 porque eu tô fazendo miniatura, né? Aí eu venho aqui, colo. Aí você vai acrescentar, vai dar problema, vou ter que emendar a folha. Eita. Inteligência aqui, tava dormindo hoje, pelo jeito. Vai faltar aqui, né? Então eu vou ter que emendar a folha. Deixa eu emendar aqui. Já emendar, porque... Eu tava querendo economizar a folha, mas não vai dar, não. Deixa eu só tirar aqui o excesso, não vai colar aqui. Vamos lá, agora vamos. Você não precisa colar a folha embaixo, tá? Eu tô fazendo isso que é pra destacar e você ver. Você pode simplesmente desenhar em cima de outro papel, né? Em cima desse papel aqui, por exemplo. Eu ia fazer isso, mas parece que não destaca, assim, porque tem uma coisa que é importante a gente fazer, que eu vou explicar pra vocês. Ó, isso é importante. Por que é importante não tourar, não separar o molde, né? Porque se você separa o molde, o que acontece? Aí depois aqui na hora você não consegue coincidir. Fica mais difícil, só isso que eu quero dizer. Deixa eu passar uma cola aqui. Ó, temos o nosso molde. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar, ó, por causa de um tiquinho só, tá vendo? Se eu tiver chegado o molde um pouquinho pra trás. Enfim. Agora, eu vou fazer uma coisa. Aqui eu vou deixar assim, ó. Calma que nós temos que fazer. Por quê? Eu vou explicar o porquê que a gente, né? Tá dando pra enxergar? Tá. Agora eu vou dar as pregas, eu vou fechar essas preguinhas. Essas pregas foi fechado para cima. O único problema de fechar para cima, gente, é que se você tiver barriga, a barriga vai acomodar nessas pregas aqui e vai destacar. Esse tipo de drapeado, ele não fica muito legal em quem tem muita barriga. Ou seja, ele vai destacar. Não é que não fique legal, né? Porque já me acusaram de tanta coisa, que falou assim, você fica falando que isso daí não fica bem pro gordinho, então quer dizer que isso é preconceito. Eu falei assim, gente, não é preconceito, eu sou gordinha, então eu sei aquilo que veste melhor. Se você pode vestir uma roupa que vai valorizar o teu corpo, pra que você vai vestir uma roupa que não valoriza, gente? Se uma coisa vai deixar você mais bonita, né, com um visual mais, né, elegante, pra que você vai fazer o contrário, gente do céu? Lógico, não, cada um é cada um. Ah, pode usar? Lógico que pode. Mas já tô dizendo, destaca a barriga. Pronto. Ó, fiz as dobras, dobrei as minhas pregas. Agora eu pego e recorto. Por que eu tenho que fazer isso a prega? Porque na hora que eu abro, vocês percebem que tem uns biquinhos? Ó. Deixa eu pôr isso aqui embaixo pra vocês verem. Percebe que fica uma zona... Ó, tá vendo? Ó, como fica. Não fica igual, tá vendo? Porque na hora que você vai fechar no tecido, né? Tem que ter isso daqui, porque senão vai faltar tecido, né?
Pronto, então temos a nossa saia. O que eu falei que era importante? Ó, isso daqui, você vai colar, né? Aqui, depois isso aqui vai vir as pregas, né? No caso ali pra cima, nada impede que você dê pra baixo. Eu tô fazendo ela pra baixo, né? Assim, elas estão todas pregadas pra cima, que você impeça que você faça o contrário. Quando você for fazer isso daqui, ó, se for cortar no tecido, essas duas você vai cortar nesse sentido. E esse daqui, ó, perceba que tá ao contrário. Porque na hora de cortar, gente, eu já fiz isso na vida, né? Porque pensa que porque eu tô aqui, né? Aí eu faço os moldes, Marlene nunca erra. Erra sim. Ainda erra até hoje. Algumas coisas, às vezes você vai lá cortar, quando você vê, você cortou errado. Porque isso aqui tem que ser espelhado, né? Porque o direito desse não é esse aqui. O direito desse é esse aqui. Então, você coloca ali, ó. Ó, quando você for pôr o molde, você vai escrever. Aqui é a pence, né? Escreva aqui assim, fio do tecido. Escreva que aqui vai ser o direito do tecido, certo? Escreva, gente, porque senão vocês vão cortar ao contrário. Aqui, você sabe que o direito do tecido é aqui. Aqui é o direito do tecido. Pra não cortar e fazer do avesso, né? Porque senão já pensou se você corta o contrário, aí você vai fazer como é que vai ficar, né? Acabou, estragou o tecido, certo? Por isso que é bom, né? Aqui vai ser o direito do tecido. Aí nós temos a nossa saia. Então, essa aqui, a primeira saia, é essa aqui. Tá pronto. Então, esse aqui tá pronto. Agora, vamos à outra saia que eu falei pra vocês que é mais fácil. Essa daqui é bem fácil e ela fica legal. Ah, tecido, gente, ó. Esse daqui é um cetim, né? Só que cetim é complicado, porque tem cetim de boa qualidade, má qualidade, péssima, de terrivelmente ruim, né? Então, assim, tem crepes que imita, que tem melhor caimento do que o cetim, tá? Então, você tem que ir lá e ver o que... Ah, mas eu não quero cetim, eu posso usar um outro tecido? Pode usar musseline, um musseline de seda mais encorpadinho, porque tem musseline que é muito fininho, que parece um chifão, né? E tem musseline mais encorpado. Você pode fazer, por exemplo, até tricoline, se você quiser, vai dar certo. Vai ficar, né? É tecido mais molinho, que dê pra você dar essas pregas e dar o caimento que você deseja, tá? Essa daqui também é um tecido mais molinho. Também não pode ser um tecido seco. Então, você tem que ir lá na loja, porque, gente, eu dou os nomes no tecido, aí a pessoa fala, ah, mas na minha cidade não tem. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá na loja e ver, né? Leva o modelo que você quer. Aqui, ó, eu tô fazendo aqui pra vocês verem como que é a saia. A saia, ela é evasê. Mas não é um evasê gigante. Ela é um meio evasê, um evasê simples. Tem no site com cós reto, tá? Aqui você pode fazer um revel por dentro, né? Que você vai desenhar o revel no molde. Você vai desenhar o revelzinho aqui no molde, né? Copiar frente e costas, entretelar e pregar e virar pra dentro, tá? Pode fazer forrada? Pode, mas aí já aumenta o volume. Essa saia não é uma saia pra fazer forrada. Aí, aqui tem 1, 2, 3, 4 pregas, certo? 1, 2, 3, 4 pregas. Então, você vai fazer o molde em papel dobrado, assim, ó. Aqui tá o papel dobrado, vai dobrar o papel, vai fazer o molde, como eu ensino no curso, ou como tem, eu vou deixar o link do molde de saia evasê simples, né? O evasê comum, né? Que não é muito grande, pra vocês fazerem o molde, tá? A base. Aí, você vai fazer o molde das duas frentes e das costas. Só que as costas eu não fiz porque as costas não tem alteração nenhuma. Não tem essas pregas nas costas. Eu vou fazer essa que vai ser a parte de baixo, a saia interna, tá? E vou fazer o pregueado nessa daqui. Vou pegar esse molde. Esse daqui é bem simples pra você fazer, tá? Facinho, rápido. Então, meninos e meninas, agora vamos à nossa saia, né? Que ela é mais simples de fazer a modelagem. Então, o que eu percebo? Ela é uma saia evasê, eu já até risquei aqui, é uma saia evasê simples. Tem ensinando a fazer a saia evasê básica, né? Simples, e tanto no curso, como eu tenho no site por tabela. Eu ponho lá o link embaixo, nos comentários,
do molde da base. Você vai fazer a base em papel dobrado, vai recortar e abrir. Vai fazer duas saias, certo? Uma vai ser pra ser a de baixo, que você não vai alterar, né? Uma vai ser a de baixo, você não vai mudar nada nela. Ela vai ser, né, a saia por baixo. E essa outra por cima. Você vai gastar o dobro do tecido para fazer uma saia como essa, né? Porque vai bastante tecido. Porque tem pregas, tudo que tem pregas tem bastante tecido. Aí eu percebo que no centro tem uma prega, aqui no centro tem uma prega. Aí tem uma pra cá, outra pra cá e outra pra cá. Ou seja, duas pra cá e uma no centro. Então, são 1, 2, 3, 4 pregas, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu estabeleço o meio do meu molde, que vai ser a primeira prega. Aí, eu vou marcar duas pra cá e duas pra cá. Então, eu percebo que, ó, se eu pegar aqui, né, vamos supor que eu tenho uma cintura de 18 centímetros, certo? Eu vou dividir por 3, eu vou ter 6 centímetros para cada profundidade de prega. Eu não vou pôr tudo isso, por quê? Porque seria 6 centímetros, eu teria que marcar 12, 12. Eu vou colocar pregas, né, a largura dessas pregas de 5 centímetros, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, 5, 5, 5, 5. Então, eu vou primeiro, vou marcar daqui, que você percebe que as pregas são aqui e essa lateral aqui, ó, é maior do que cada, ó, a largura dessa prega e a largura dessa lateral, né? Você vê que a lateral é maior. Então, seria no meu caso, aqui eu vou marcar 2,5 centímetros pra cá, que seria metade, né? 5, você vai marcar 5 aí, tá? 5, 5, 5. E vai marcar 5, duas pro lado de cá, 5 e 5, certo? Vai marcar aqui embaixo, você vai fazer a mesma marcação, né? Pra fazer a linha. Que nós vamos fazer a linha, vai ter que recortar pra fazer a prega. Aí, eu venho e traço aqui. Se você, por exemplo, até o tamanho 40, você pode manter 5. 42, 40, não, até o 42, você mantém 5. 44, 46, 48, você põe 6. Acima desse tamanho, você põe 7. Eu sou 50, 60, 70, 56 para cima, põe 8, né, de distância. Por quê? Porque senão fica as pregas tudo juntinho aqui no meio da barriga, você é mais larga e fica feio, né? Então, tem que ser proporcional, certo? Então, eu tô fazendo proporcional a um tamanho 40. Aqui eu tô pondo 5, 5, 5, né? Tamanho 40, digamos assim. Numere, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numere, por quê? Porque nós vamos abrir. E se a gente não numerar, gente, a gente perde as faixinhas, porque aqui eu tenho que torar. Agora, uma outra coisa, vocês percebem que nessa aqui, ó, tem uma ponta, ela não vai até a barra, ela tem uma ponta. Se eu pegar aqui, ó, nesse molde aqui, ó, daqui até aqui eu dividir, eu percebo que também é 3 partes que foi feito. Então, se eu perceber aqui, ó, é uma parte, aqui é outra e aqui é outra, tá? Não, aqui seria mais em cima, perdão, aqui, ó. Ó, 1, 2, 3. Então, se eu tenho 75 de comprimento, que é uma saia midi, 75 eu dividi por 3, eu tenho 25 centímetros de baixo para cima. Eu marco aqui, ó, essa primeira parte. Eu vou marcar 25 centímetros, metade de 25 centímetros seria aqui. Seria aqui. Aí, eu venho e eu faço aqui, ó, é circular. Só que quando dá as pregas, ele fica assim em formato cascata. Então, é circular. E é até essa barra aqui. Então, ó. Eu venho lá, como eu falei, os tracinhos. Ó, não vai fazer aquela coisa muito maulada assim. Aí eu venho aqui fazer assim, ó. Ah, eu vou fazer assim. Não, não faço isso não, tá? Então, essa primeira parte é até aqui. Não vai fazer assim, tá? É mais suave, ó. Aqui você vem uns 3 centímetros sem fazer. Uns 3 centímetros aqui. Mais suave. Isso você vai ver, faz a lápis. Aí eu já recorto. Eu vou recortar isso aqui. Porque essa vai ser a minha parte superior. E esse lado lateral, que seria o sexto lado, eu vou descartar. Porque eu tô fazendo só a camada de cima. Pronto, então, na realidade, eu tenho 5 partes. Agora, o que eu faço? Eu vou recortar tudo de cima a baixo. Falei pra vocês que isso aqui era mais fácil.
acrescentar as pregas entre uma parte e outra. Então, eu vou colar esse aqui. Ah, eu vou ter que emendar uma partezinha aqui embaixo, né? Mas depois eu emendo. Primeiro eu vou fazer onde der. Fazer no amarelinho também. Vou emendar aqui. Eu tenho que tomar cuidado. Vou deixar um espacinho aqui embaixo, porque, né? Depois eu explico por quê. Aí eu venho, eu vou marcar as larguras dessa prega. Se eu pus 5 centímetros, eu vou pôr 5 centímetros de prega também, ou seja, para dentro. Então, por isso que tem que ser um tecido que dê um caimento bem leve. Pode ser 4, né? É melhor de 4 em 4. Põe 1 centímetro a menos do que você fazer a faixa de largura, até para dar um espacinho entre um e o outro. Então, vamos supor, se você colocar a distância de 6 centímetros aqui, você põe a sua prega de 5. Aí, você vai ter que aumentar 10, porque é sempre o dobro. Lembra que eu falei, ó? Porque tem esse lado e esse, ó. Certo? Por isso que tem que ser o dobro da largura da prega. Eu vou colocar pregas de 4 centímetros, então seria 8. Mas como eu tô fazendo miniatura, né? Eu tenho que marcar aqui. Aqui, ó. Aí eu venho, marco aqui embaixo também a mesma distância, certo? Aí eu vou passar, cola aqui. Ui, já saiu do lugar aqui. E eu tenho que observar uma coisa que é importante aqui, ó. Aqui eu não posso fazer de qualquer jeito, porque senão vai faltar. Ou seja, isso aqui que eu falo pra vocês, ó. Lembra da saia? Deixa eu pôr mais ou menos próximo aqui. Oh, tá vendo? Por isso que é importante numerar, né? Se a gente não numera, a saia é assim, né, gente? Deixa eu só fazer assim, ó. Pra eu não correr o risco de fazer uma pra lá, outra pra baixo, entende? Ó, fiz assim. Aí eu vou fazer a mesma coisa agora. Vamos lá, vou marcando, vou marcando. A mesma distância, a mesma distância. Passo, cola. Prego lá. Vou fazendo. Seria 8 centímetros aqui, tá? É que eu tô fazendo molde miniatura, não esqueça disso. Não vão se confundir. Mais aqui, ó. Cadê minha caneta? Tem que seguir a minha linha aqui. Ó, tá vendo como que já deu uma... Mais 4 aqui. Vai tecido muito tecido, muito. Às vezes, conforme o tamanho, não dá nem pra cortar no sentido do... Ah, dá sim, dá sim. Não vai ficar 1,40 m de saia, né? É uma saia que fica legal, gente. Até, apesar dela ter pregas na barriga, ela disfarça a barriga, tá? Apesar. Aqui eu preciso pôr um pedacinho de papel amarelinho. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Emendar, né? Vou ter que emendar mais, pra falar a verdade. Deixa eu emendar assim. Uma miséria pouca, bobagem, né? Deixa eu aqui. Aqui. Agora, eu vou simplesmente cortar aqui assim, tá? É só cortar essa tira. Não corta aqui ainda não. Por quê? Aí a gente pode cortar, por quê? Porque a gente, nem aqui, porque a gente vai dobrar, tá? Então, as pregas, elas são para que sentido? Pro lado de lá. Então, agora eu vou dar as pregas. Simplesmente eu dobro aqui. E dobro lá, encosto lá, ó. Encostando meus moldes de novo. Eu dobro aqui. Encosto lá. Por isso que é importante fazer o guia, tá? Eu dobro aqui. Tá dando pra ver? Tô pondo no enquadramento. Opa! Lá na pontinha. E eu dobro aqui. E aqui. Quadrou certinho. Agora, eu pego a tesoura. Eu vou recortar aqui. Dobrando. Vou tirar aqui. Vou segurar aqui, ó.
vou cortar aqui. Agora, então, agora eu vou fazer duas considerações aqui. Se eu deixar a barra dessa forma, eu dobrei, eu faço essa barra. Qual que vai ser o caimento? Ele vai ficar aqui, ó, arredondadinho, tá vendo? Ele vai ficar assim. Na hora que vai fazer o caimento, ele vai ficar arredondadinho. Só que tem um problema só quando você faz isso, é fazer a bainha. Então, é mais difícil você fazer a bainha quando tem esses piques aqui, ó. Né? Lógico que isso daqui seria um tamanho, o dobro disso daqui, né? O que facilitaria ser o dobro. Mas fazer a bainha nessas pequenas picadas aqui, ó, dificulta. Por isso, se você prestar atenção no molde, ele não tá totalmente arredondadinho. Você vê que tem pontas pra cá, tá vendo? Tem pontas. Por quê? Porque para facilitar fazer a bainha da saia, né? Ó, tá vendo que tem essas pontinhas aqui? Foi feito, né? Foi feito um arredondamento disso daqui. Então, primeiro eu ensinei vocês como fazer quando você quer, né? A tua barra redondinha. Mas isso daqui fica lindo, chique, maravilhoso. Já vi saias assim com esse acabamento redondinho na hora que dobra, que dá isso aqui certinho. Isso é muito comum em alta costura, que essa bainha é toda feita à mão. Mas vamos supor, eu não vou fazer essa bainha à mão, né? Não tem como eu ficar fazendo essa bainha à mão. Então, eu quero fazer na máquina, né? Por quê? Porque senão vai dificultar pra mim. Então, você pode fazer como é o modelo daquela saia. Vamos fazer igual. Que como foi feito? Arredondou aqui na barra. Então, eu quis mostrar pra vocês duas formas, né? De fazer. Aí, você não precisaria ter feito essa dobra aqui. Poderia ter já arredondado. Aí, você simplesmente faz isso aqui. Você arredonda. Como é que você vai arredondar? Você vai vir aqui assim, né? Você vai pegar lá uma régua curva, no caso, né? Sim, e vai arredondar. Aí, aqui, ó, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu vou arredondar. Vou vir arredondando aqui, ó. Pegando essas pontas, né? Não pode vir mais pra baixo aqui, que senão vai embicar mesmo, né? Aí vai ficar feio. Aí, você pega simplesmente e arredonda. Aí você tem, agora você vai ver a diferença. Lembra que quando a gente dobrou ficou redondinho? Agora não vai ficar mais, tá? Agora não vai ficar mais redondinho, ó. Vai formar pontas. Que é o que tem naquela ali. Eu percebi que tem ali, ó. Vai formar, ó. Vai ficar em cascata, cheio de pontinhas. Não vai ficar feio, vai ficar bonito também, ó. Tá vendo que tem as pontas aqui pra baixo? Aqui pra baixo, pra baixo. Como assim? Piques. Né? Então, vai ficar dessa forma. Então, você tem dois caimentos, né? Você quer bem redondinho, você dobra tudo e acompanha o traço que você fez do arredondamento. Ah, mas eu não quero, vai ficar difícil eu fazer a barra. Então, você faz a saia assim, depois que você colou tudo, aí você vem arredondando, ó, unindo ponto com ponto, né? Arredondou, aí você tem mais fácil fazer a barra assim, porque aqui parece, né, porque aí vai estar bem grande, né, porque é o teu tamanho, e a barra fica mais fácil de fazer, tá ok? Então, a forma, né, digamos assim, mais assertiva de você fazer, né, essa saia aqui, para você não ter problema na hora de fazer a barra, é arredondar, né? Ou então você vai ter que fazer essa barrinha aqui, ó, nesses piquinhos tudo à mão, porque na máquina, por mais que você queira fazer, não vai ficar bonito, vai ficar feio, né? Então, terminamos a nossa aula. Aí, eu fiz aqui, olha, o caderno. Vamos lá, o caderno, né? Coloquei no caderno, o que que eu fiz aqui? Então, deixa eu pegar primeiro aonde eu fiz. Eu fiz isso aqui, tá dando pra ver? Aqui, eu fiz um molde em miniatura. Menor ainda, para caber aqui, para pôr tudo espalhado. Eu fiz com 1/4 das medidas, ou seja, você pega lá, eu ensinei, tem uma aula que eu ensino a fazer o molde em escala menor, né? Eu só não lembro onde ele tá aqui, aqui, ó, né? Então, você vai pegar o molde e vai dividir, eu dividi aqui tudo por 2, para fazer esse molde meia escala. Se for 1/4, você vai dividir por 4. Todas as medidas do molde, todas, onde tiver numerinho, você vai dividir por 4 para dar esse molde aqui em 1/4, tá? Mas não necessariamente precisava ter feito. Eu fiz só para deixar aqui, porque esse aqui eu vou pôr no manequim. Cadê a outra partezinha dela? Não, não é você. Cadê a parte das costas? Aqui. Aqui, né?
que aqui eu vou colar no manequim. Lembrando, né, como eu falei pra você, eu já expliquei quando eu tava explicando. Aí aqui eu vou colar aqui com durex, né, vou pôr um durexinho aqui e vou deixar do lado de cá, ó. Do lado de cá ele montado e aqui assim. Aqui, né, também eu fiz um quarto pra poder caber todos os desenhos, as possibilidades. Eu até pus aqui, ó, né, arredondar. Aí você vem, eu venho aqui com esse aqui, né, e eu coloco, cadê a outra minha saia, o outro molde? Eu vou pôr os dois juntos. Já desapareceu aqui, tá no meio. Gente, se vocês tiverem uma ideia, olhar aqui na minha frente, o tanto aqui de papel que eu tenho aqui. Aqui são duas saias, então você vai cortar, né, 3 partes, né? Frente interna, frente externa. Então, esqueci de escrever frente, externa, frente interna. Mais as costas, que não pus aqui, né? Porque, né? Mas você vai ter que cortar as costas. Eu vou colar aqui com durex, vou deixar de cá em tamanho 1/4, montado, pra eu ver como que monta. E aqui, o esquemazinho em 1/4 de molde, aqui em meia escala. Então, meninos e meninas, lembrando que eu tenho 2 cursos, né? Que são pagos, que é a modelagem prática, que é modelagem feminina, né? Que já tem 300 aulas. O de modelagem de malha, né? Mais de 200 aulas também. E tem o projeto de assinatura que você assina, tem lá 500 moldes, ou seja, tem um monte de moldes lá, feminino, infantil e masculino, para você imprimir em tamanho real e usar o molde já pronto, né? Então, eu tenho esses 3 projetos, mais os livros, né? De modelagem, de acabamento, de conserto, que eu tenho, que são 11 livros no total que eu já escrevi. Então, tchau, tchau, meninas. Fiquem com Deus, né? Caprichem nos seus trabalhos, caprichem na escolha de tecido, porque se você escolher o tecido errado, não dá esse caimento, ele tem que ser um tecido molinho. Caprichem nos acabamentos, para não ficar aquela coisa assim, tudo desgranhenta, costura franzida, né? Repuxando, né? Tem que fazer uma coisa bem feita, tá? Lembrando uma coisa, tanto uma saia quanto o outro, zíper nas costas, tá? Um beijinho, beijinho, fiquem com Deus e até a próxima.